Boa noite, meus amigos do Jacaré de Tanga. Desde já agradeço a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de compartilhar, deixar o seu like, seu joinha é muito importante para todos nós e, ao mesmo tempo, comentar aqui na live. Sejam todos muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para todos nós. E nós vamos falar nessa live para vocês. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente veio falando ao longo da última semana para vocês que a situação não está nada boa para o governo federal. E agora ficou pior ainda. E o que está acontecendo, gente? Vocês já ouviram falar nas frentes parlamentares? Vocês sabem o que é frente parlamentar? Dentro do Congresso Nacional, nós temos a reunião de parlamentares, todo começo de legislatura. Então, essa atual legislatura, muita gente não sabe o que é. Esta atual legislatura, ela iniciou no dia em fevereiro de 2023. Em fevereiro de 2023, quando teve a primeira sessão no Congresso, assumiram lá os novos parlamentares e eles começaram essa legislatura em fevereiro de 2023. E quando eles assumem, eles têm a possibilidade de formar grupos internos. Alguns formam grupos que são menores, grupos parlamentares. Você reúne até 10 parlamentares. E você pode montar uma frente parlamentar. E nós temos frentes parlamentares que são fixas no Congresso. Vocês conhecem algumas importantes. A mais importante, na minha opinião, é a Frente Parlamentar da Agricultura, a FPA, que é fortíssima. E uma frente parlamentar, ela não tem deputados ou senadores de só um espectro ideológico. Só tem gente da direita, só tem gente da esquerda, só tem gente do centro. Não. Ela é multipartidária. Então são várias pessoas de vários partidos que se identificam com um determinado tema e fazem parte dessas frentes parlamentares. A outra frente parlamentar fortíssima é a Frente Parlamentar Evangélica. É muito forte. Reúne pessoas não só evangélicos, mas também possuem católicos. Oi, Benê Fernandes, um abraço. Agora, você também tem frentes parlamentar Brasil-China, frente parlamentar Brasil-Estados Unidos, outras frentes não tão conhecidas como essas que a gente falou, mas que são importantíssimas dentro da casa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Está havendo uma movimentação dentro do Congresso Nacional. Vocês viram hoje isso aqui na hora que eu abri live para mostrar a questão da Marina Silva, o embate que já está tendo entre o Centrão e o governo. E existe algo que está batendo tão forte quanto, se não mais forte que, a questão do INSS. O INSS pega um grupo que é um grupo frágil, que são os aposentados, que não tem uma força representativa, pelo menos dentro do parlamento, mas em contrapartida tem um apelo porque toda e qualquer família tem um aposentado. Alguém da família é aposentado. Então isso pegou muito. Só que quando você fala em aumento de imposto sobre operação financeiras, aí, meus amigos, pega a todos. Entenderam? E por que pega a todos? Porque este imposto, ele vai atingir o bolso de todo mundo. E está havendo uma espécie de rebelião dentro do Congresso Nacional contra o governo. Eu vou ler uma reportagem e depois, se a voz me permitir, eu vou ler aqui a reportagem. Eu tô com pouca voz, por isso eu não vou me estender muito. Mas vejam só o que saiu na parte money, ou seja, de negócios da CNN. Frentes parlamentares manifestam apoio à derrubada de decreto do IOF. E isso simplesmente enterra o governo Lula. Vejam bem, eu vou ler a reportagem, vou explicar para vocês, porque ninguém está explicando. Ninguém está levantando esse assunto para vocês. O joinha, o like de vocês é muito importante nessa live, para atingir o maior número de pessoas possível. Por isso, deixe o seu like. Olha só, presta atenção nessa reportagem e fique muito atento porque eu vou explicar detalhadamente para vocês. 12 associações assinam carta conjunta em defesa do setor produtivo e do projeto que interrompe a vigência de medidas anunciadas pela Fazenda, pelo Haddad. Frentes parlamentares que representam o setor produtivo no Congresso manifestaram apoio público nesta terça-feira à derrubada do decreto que aumenta o IOF. Em nota, 12 associações se posicionam a favor do projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos da medida anunciada pelo ministro da Fazenda na semana passada. E isso
isso é uma bomba. É uma bomba, mas é uma bomba atômica, que as pessoas ainda não prestaram atenção nisso. Ao alterar a regulamentação do IOF, reforça uma prática tributária prejudicial que mina a confiança no sistema fiscal, compromete o ambiente de negócios e encarece atividades essenciais como crédito, câmbio e investimentos. Diz a nota. As frentes parlamentares dizem que as elevações do imposto vão trazer impactos significativos para as empresas e desincentivam a internacionalização das companhias, ou seja, vai deixar de entrar capital de fora para dentro do Brasil. O documento ainda ressalta que o decreto fragiliza a credibilidade institucional do Brasil e afasta o país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Em vez de contribuir para uma política econômica moderna e eficiente, reforça a ideia de um Estado que recorre à tributação de emergência, penalizando a produtividade e o crescimento de longo prazo. É necessária uma revisão urgente dessa postura em foco na simplificação, na previsibilidade e no estímulo à economia real. As frentes também ponderam que mudanças no IOF deveriam ser de origem regulatória e não com fins arrecadatórios para o cumprimento de meta fiscal. A medida foi implementada de modo peremptório, sem consulta ampla dos setores impactados, empresas exportadoras e entidades representativas do setor produtivo. Isso agrava a percepção de que o governo recorre ao IOF como um mecanismo de ajuste fiscal de curto prazo, sem considerar os efeitos estruturais sobre o ambiente econômico. Essa é uma medida que afeta diretamente toda a sociedade brasileira. Vejam só quais são as frentes parlamentares. Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, Frente Parlamentar do Biodiesel, Frente Parlamentar do Livre Mercado, Frente Parlamentar pela Mulher Empreendedora, Frente Parlamentar da Gestão de Resíduos e Economia Circular, Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, Frente Parlamentar da Habitação e do Desenvolvimento Urbano Sustentável, Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Básico, Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, que eu citei para vocês, que na minha opinião é a mais forte e explosiva do Congresso. Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura. Eu posso dizer para vocês que é quase todo o Congresso Nacional. E o que significa isso, gente? Significa que se cair através de decreto legislativo, as medidas provisórias do governo, o governo está quebrado, o governo quebra. Eu vou explicar melhor para vocês. O governo está contando com uma arrecadação extra da ordem de 27, 28 ou até mais, 31 bilhões, eu não lembro se essa é de 27 a 31 bilhões, algo assim, porque nem eles ainda conseguem saber, porque tiraram alguns pontos desse dinheiro até o final do ano. O governo já contingenciou 31 bilhões. O governo quebra. Não vai ter dinheiro para as universidades, que já não têm agora já estão fazendo greve. O Lula fez reunião com os reitores tentando apaziguar a situação e evitar uma greve generalizada dos estudantes. Não vai ter dinheiro para a saúde, que são os dois grandes negócios. Alguém aqui falou mentira, tal de Márcio. Mentira? Então você vai falar com a CNN, não comigo. Você está falando que a CNN está mentindo. Por isso eu trouxe a fonte. Porque sempre vai aparecer um jumento de plantão aqui dizendo que é mentira. O que significa isso? Nós vimos hoje o embate de um senador importante do PSD, que é o tal do Omar Aziz, ex-governador do Amazonas. Ele arrebentou com a Marina. E como a imprensa, como eu já disse para vocês como funciona e vocês podem observar, a Globo News foi toda em defesa da Marina Silva, mentindo, contando fake news de que ela foi agredida pelos senadores. Mentira, ela agrediu o senador Marcos Rogério ao vivo, eu transmiti ao vivo, tá aqui no canal do Crocodilo Reaça, basta vocês verem, eu estava ao vivo. Ela o acusou de misógino, ao vivo, e depois dele ser acusado covardemente por ela, ele reagiu e falou, tome o seu lugar. Ah, foi o suficiente para a turminha da lacração criar o tumulto e passaram a senha. O líder do PT passou a senha para ela. Se eu fosse a senhora, eu levantaria e ia embora. E ela fugiu como uma boa covarde que é. Mas hoje criou-se um ambiente que colocam uma mulher incapaz de conseguir responder a mentira que ela plantou no início. Mas isso demonstrou que a base do governo está rachada. O governo está desamparado. Hoje eu trouxe para vocês
uma notícia que foi certeira. Eu mostrei para vocês que o ACM Neto, da Bahia, vice-presidente da nova federação montada entre PP e União Brasil, ele que é do União Brasil, ele deixou claro que União Brasil está desembarcando do governo. Ninguém quer estar ligado a um governo que já está falido. Eu trouxe uma informação que a imprensa está sonegando de vocês. A imprensa não está falando. O governo não está cumprindo com as emendas que prometeu do primeiro semestre. Não está cumprindo. E isso é um atestado de suicídio do governo. E agora, além de não cumprir, está ameaçando. Ou vocês assinam isso do IOF, ou não vai ter dinheiro para as emendas. Eu vou dar uma dica para os senhores congressistas. Não vai ter dinheiro de qualquer jeito. Não tem dinheiro para as emendas parlamentares de qualquer jeito. Vocês entenderam? Esta é a situação que esse governo se apresenta. E se cair o IOF, vai ter que fazer contenção. Mas por que isso? Coitado do governo, é assim que a Globo News e a imprensa está tentando vender essa história. Eu estava vendo aquela Flávia Oliveira, ela chegou ao cúmulo de dizer que o Congresso tem responsabilidade, porque parte deste gasto é destinado às emendas. Quem paga as emendas é o governo federal. Se o governo federal não combinar com o Congresso, não tem emenda. Portanto, essas emendas foram discutidas e colocadas no orçamento no ano passado. Quem mandou o orçamento foi o governo federal e quem aprovou o orçamento foi o Congresso. Por que o Lula não vetou? Isso eles não falam para vocês. Nós temos que entender que você tem a LOA, a Lei Orçamentária Anual. E esta lei orçamentária anual é aprovada no Congresso e o Lula, ele pode sancionar ou vetar. Ele não vetou. Por isso, ao não vetar, ele deu aval e prometeu que ia pagar. E não pagou porque ele é caloteiro. Ele é caloteiro. E o Congresso já sabe disso. E agora, essa jumentada toda que está entrando aqui, está em pânico, em desespero. Porque eles estão tentando culpar o governo Bolsonaro pela tragédia dos Correios. Mas os Correios foram entregues superavitários, com dinheiro. Davam lucro. Eles estão tentando culpar o governo Bolsonaro pelo arcabouço fiscal que eles construíram. Ou nós estamos esquecidos que neste mesmo canal eu alertei vocês quando surgiu a história do arcabouço. Falei, já é natimorto. Já nasceu morto esse projeto. Isso é uma corda para eles se enforcarem. Eu falei ou não falei isso antes de ser aprovado essa porcaria desse projeto? Você que está chegando agora no canal, é a primeira vez que você está vendo, se inscreva no canal. Eu alertei desde o começo, eu falei, este projeto é um verdadeiro suicídio. Eles estão desesperados por dinheiro agora, mas vocês vão ver no que vai resultar. E teve gente que me cobrava, falava assim, como é que você pode falar que o governo não tem dinheiro se ele está prometendo não sei quantas emendas? Eu falei, vai prometer, mas não vai pagar. Passou cerca de 4, 5 meses, o Lindenberg Farinha, que hoje é líder do governo na Câmara, em dezembro de 2023, veio a público e falou que o governo não tinha condições de pagar e que o Congresso estava extorquindo o governo. Depois ele se submergiu, foi para o fundo do esgoto da onde ele surgiu, falando esse monte de besteira. E agora é líder. E vão querer se fazer de vítima. A culpa é do Congresso, com o apoio da imprensa suja. Porque a imprensa quer o dela. Vocês acham que a Globo vai falar isso à toa? Ou vocês acham que a Globo está sendo remunerada e muito bem remunerada pelo governo com verbas da Secretaria de Comunicação? Vocês já pararam para pensar nisso? Para você dar like, dá 2 batidinhas aí na tela. Tac, tac, que você vai dar like. Vocês já pensaram nisso? Portanto, a gente vem alertando o tempo todo para vocês. Nós estamos mostrando aonde iria chegar isso. Não foi por falta de aviso. Agora, eles estão no desespero, querendo utilizar um imposto que é para regulação de emergência, ou seja, você utiliza o IOF para controlar a inflação. Não, eles estão querendo utilizar como forma de arrecadação, para encher o bolso, porque eles querem fazer. Agora, não tem dinheiro? Então como é que eles vão conseguir aprovar uma legislação cujo o Arthur Lira é o relator, de isentar quem ganha até 5 mil reais? Se está faltando dinheiro, como é que eles vão fazer isso? Porque a partir do momento que você fizer isso, você está deixando de colocar dinheiro em caixa. Entenderam? Como é que ele vai aumentar o Vale Gás se ele não tem dinheiro para pagar as emendas dos parlamentares? E é isso que esses parlamentares vão cobrar dele. Você quer aumentar o IOF e dizer que não tem dinheiro para emenda, que é a minha emenda que está prejudicando? Então por que você vai aumentar a isenção do imposto de renda? Quanto que isso vai significar aos cofres do governo? Não tem da onde tirar.
Sabe por que não tem? Porque eles gastaram muito além do que eles poderiam gastar. Esse governo é um governo que gasta, é um governo gastador. E isso vai resultar em mais inflação e mais juros, porque os juros já estão estratosféricos. Nós estamos tendo um juros de 15% ao ano na Selic. Eu quero perguntar a você que tem aí cartão de crédito, que tem cheque especial e que às vezes chega no final do mês e está no sufoco. Você está pagando só 1% de juros ao mês? 1,3% de juros ao mês? Você que tem cartão de crédito está precisando usar. Vocês estão sendo cobrados só 1,2% de juros ao mês? 1,3%? Não, né? Mas é exatamente isso que é o juros oficial. Mas cada vez que aumenta o juros oficial, você paga 10 vezes isso. Tem gente pagando 10, 12, 15% ao mês no cartão de crédito. Esses cartões de crédito de loja, então, experimenta atrasar um dia do vencimento. Vai ver se é 15%, 14,5%, 14,75% ao ano. E ao governo, quando o governo chega e mostra que ele é gastador, significa que os juros vão continuar alto, porque o principal devedor do Brasil hoje se chama governo Lula. Esses caras destruíram a economia de um país rico como o Brasil. Eles são muito cara de pau. E agora eles querem jogar a responsabilidade para quem? Para o Congresso Nacional. A culpa é do Congresso. Mas quem foi que mandou esse projeto de arcabouço fiscal? Foi o Congresso? Bolsonaro atravessou uma pandemia inteira com o antigo regime fiscal. Ele não poderia gastar acima do teto. E quando chegou a pandemia, ele teve que pedir autorização para o Congresso Nacional para gastar acima do teto para salvar as pessoas. E assim mesmo essa esquerda mentiu para o povo brasileiro inteiro dizendo que o Bolsonaro era genocida. Pode falar o que quiser. Bolsonaro nunca roubou velhinho. Nunca conseguiram pegar um caso de corrupção envolvendo o presidente Bolsonaro. Em fevereiro do ano passado você disse: espere por 22 de março, quando sairia o boletim orçamentário. Dito e feito. O boletim confirmou o governo quebrado. Obrigado, Rony Carlos, aqui pelo seu depoimento. Eu vou dizer mais, Rony. Daqui 2 meses sai outro boletim e vocês vão ficar assustados com ele. Não vai ser suficiente cortar 31 bilhões. E se esse decreto legislativo derrubar o IOF, aí vocês vão ver. Vocês vão ver o pânico. Vocês vão ver um país quebrado. E você que é funcionário público, fique esperto. Fique esperto. Você que é funcionário público municipal, estadual e federal, fique esperto. Vocês e o sindicato desses funcionários públicos estão acostumados a pedir aumento salarial. Comecem a se preparar para se mobilizar por outra questão. É um governo que prometeu picanha e tirou o café do povo. Ou já esqueceram disso? Meus amigos, a situação tá feia. O Congresso vai entrar em recesso daqui pouco mais de um mês. Cerca de 1 mês e meio, o Congresso vai entrar em recesso, vai sair de férias. E quando voltar, só se vai falar em eleição de 2026. Mas essa foi outra dica que eu dei para vocês. No ano passado, em novembro, eu avisei vocês que quando chegasse 1º de janeiro de 2025, a eleição de 2026 ia começar. Eu avisei antes, falei: vocês estão achando que só vai começar em 1º de janeiro de 2026? Vocês estão errados. A eleição vai começar dia 1º de janeiro de 2025. E tá aí, dito e feito. Vocês estão vendo todos eles desesperados, preocupados, porque quem tiver grudado nesse governo é certeza de que não vai ser reeleito. E os parlamentares sabem disso. E o que os parlamentares vão fazer agora? Eles vão cobrar. Vão fazer o governo sangrar aonde não tem capacidade mais de sangrar. A fatura vai ficar cada vez mais cara, até que vai chegar uma hora que o governo não vai conseguir pagar. E essa hora já chegou. O governo está numa situação péssima, porque o parlamentar que colocar essa assinatura no projeto de aumento de imposto vai estar decretando a sua morte política para 2026. E agora vocês vão começar a ver pessoas como Omar Aziz tentando se distanciar do governo. Vocês vão ver partidos como PSD, como União Brasil, como Republicanos, como Podemos. Vocês vão começar a observar esses partidos se distanciarem do governo. Ah, Kleber, mas eu sou CLT, então eu tô tranquilo. Pelo contrário. Porque se essas frentes parlamentares estão gritando, é porque elas sabem que o aumento do imposto significa desemprego. Desemprego. Quer ver como é simples? Quando você está indo no mercado hoje, baixou o café? Abaixou o preço do café aí no Brasil? Abaixou o preço do azeite? Abaixou o preço da carne no Brasil? Abaixou o preço do ovo, como eles falaram que ia baixar? Continua tudo caro. Agora imagina com o aumento de imposto. Este IOF ainda não chegou, mas ele já está valendo. O governo foi tão cachorro que não tramitou através de um projeto de lei, de um PL. Ele editou uma medida provisória para aumentar imposto. Se fosse do
do governo Bolsonaro, o STF já tinha derrubado. Vocês vão começar a observar agora um aumento dos preços mais acelerado, porque se aumentou o IOF, dobrou o valor do IOF, o empresário não vai tirar do bolso dele, vai cobrar de você. E se aumentar o preço, ele vai vender menos. As pessoas começaram a deixar de tomar café. E quem é que está pagando mais a conta? O mais pobre. Não é o rico. O rico vem tomar café aqui nos Estados Unidos. Pega o avião e vem passar uma semana com a família. Enquanto o mais pobre está preso dentro da sua casa ou dentro de um ônibus. E dessa vez, sem nem o direito ao café. Agora, imagina, Frente Parlamentar da Agricultura. Ora, é a base de tudo. É a carne, é a soja, é o milho, é o café, é o tomate, é a cebola, é a batata que você come. Eles estão alertando, eles estão contra. Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Tá aqui o Antônio Carlos, no Distrito Federal, um botijão de gás está custando R$150. Quanto está custando o botijão de gás aí na sua cidade? Me fala. R$180, em Mauá 115. Portanto, essa live é um alerta. Hoje teve a primeira sessão no Congresso e já pegou fogo. Imagina o que serão as comissões, mas o grande problema do país é prender o Bolsonaro, não é? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Fiquem todos vocês com Deus. Não se esqueçam, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Obrigado a presença de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.